Está começando mais um Nutri, Isso Pode? Eu sou Ira Soraya, nutricionista clínica, e hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que eu gostaria que todas as mulheres fizessem a si mesmas. Você quer apenas parecer mais jovem ou quer envelhecer bem? Todos nós olhamos para o espelho, mas será que estamos enxergando a coisa certa? Nós nunca tivemos tantos recursos para parecer mais jovens. Botox, bioestimuladores, lasers, preenchimentos, mas eu fico me perguntando, será que estamos investindo na mesma proporção naquilo que realmente determina como vamos envelhecer? Hoje eu passei a manhã na minha dermatologista. Era dia de revisão, de conversar sobre a pele, fazer os cuidados de rotina e, como toda boa consulta, acabamos falando sobre muito mais do que estética. Em determinado momento, ela comentou uma situação que acontece com frequência no consultório dela. Algumas pacientes fazem procedimentos excelentes, botox, bioestimuladores, laser, preenchimentos, tudo muito bem indicado. Mas quando voltam para a revisão, dizem, doutora, eu achei que fosse ficar melhor. E a resposta dela me chamou muita atenção. Ela disse, os procedimentos têm um limite. Se você quer um resultado realmente bonito, precisa cuidar de toda a sua saúde. Porque uma pele saudável também depende do organismo. Na hora eu sorri, porque pensei, estamos falando exatamente da mesma coisa, só que em consultórios diferentes. Ela olha para a pele e eu olho para a alimentação, para a composição corporal, para os exames, para os hábitos de vida. Mas no final, nós duas estamos tentando cuidar da mesma pessoa. E foi aí que eu pensei, essa conversa precisa virar um episódio do podcast. Eu quero deixar uma coisa muito clara logo no começo. Este episódio não é contra procedimentos estéticos. Muito pelo contrário, eu faço botox e gosto. Acho que quando bem indicados e feitos com bom senso, eles podem melhorar nossa autoestima. Então, não existe julgamento aqui. O problema não é fazer um procedimento, o problema é colocar sobre ele uma expectativa que ele nunca conseguirá cumprir. Porque nenhum laser melhora uma alimentação ruim, nenhum preenchimento aumenta a massa muscular. Nenhum bioestimulador corrige noites mal dormidas, nenhum botox controla a diabetes, nenhum procedimento reduz a inflamação causada por anos de sedentarismo. Percebe a diferença? Nós estamos tentando tratar a fachada da casa enquanto a estrutura continua precisando de manutenção. Uma cena do consultório. Curiosamente, poucos dias antes dessa conversa com a dermatologista, aconteceu uma situação muito parecida no meu consultório. Uma paciente entrou e disse, doutora, vou fazer um procedimento no rosto daqui a 2 meses. Eu respondi, que bom, e como posso ajudá-la? E ela disse, quero saber qual colágeno comprar. Eu sorri e perguntei, posso fazer algumas perguntas antes? Ela concordou. Perguntei, como estava seu sono? Dormia 5 horas por noite. Perguntei sobre atividade física, não fazia há meses. Perguntei quanto de proteína consumia por dia, ela não fazia ideia. Perguntei sobre frutas, verduras e legumes, quase não apareciam na rotina. E aí eu disse para ela, olha, eu posso até conversar sobre o colágeno, mas sinceramente ele não é a minha maior preocupação. Porque antes de pensar no suplemento, eu precisava cuidar do terreno onde aquele procedimento iria atuar. E foi naquele momento que ela percebeu uma coisa, ela estava preocupada com a pele. Eu estava preocupada com a pessoa inteira. E talvez seja exatamente essa a diferença entre parecer jovem e envelhecer bem. Ao longo dos meus mais de 30 anos de consultório, eu vi a nutrição mudar muito, mas nunca vi tantas pessoas preocupadas com a aparência. Ao mesmo tempo, também nunca vi tantas pessoas com resistência à insulina, baixa massa muscular, sono ruim, estresse crônico, inflamação, ou seja, estamos aprendendo a cuidar muito bem da pele. Mas será que estamos cuidando do corpo que sustenta essa pele? Porque no final das contas, a pele é um órgão e nenhum órgão consegue expressar saúde quando o restante do organismo está adoecido. Então eu quero deixar uma pergunta para você refletir durante todo este episódio.
Você está investindo apenas em parecer mais jovem ou também está investindo em envelhecer melhor? O melhor tratamento anti-idade que eu conheço não é vendido em uma clínica de estética. Eu vou fazer uma pergunta. Quando você imagina uma mulher de 80 anos envelhecendo muito bem, o que vem à sua cabeça? Talvez uma pele bonita, poucas rugas, um rosto bem cuidado. Mas eu, como nutricionista, penso em outras coisas primeiro. Eu penso se ela consegue subir uma escada sozinha, se consegue carregar as compras do supermercado, se consegue levantar do sofá sem ajuda, se consegue viajar, brincar com os netos, continuar independente. Porque isso, para mim, é envelhecer bem. Aliás, existe uma frase muito conhecida na geriatria que diz: o objetivo não é apenas acrescentar anos à vida, mas acrescentar vida aos anos. E eu acho essa frase maravilhosa, porque hoje nós falamos muito sobre expectativa de vida, mas deveríamos falar muito mais sobre expectativa de saúde. Não adianta viver até os 95 anos se os últimos 20 foram de dependências, dores, quedas e limitações. O órgão que mais determina como envelhecemos. Quando eu digo isso, muitas vezes imaginam que eu vou falar da pele, mas não. O órgão que mais determina a qualidade do envelhecimento é o músculo. Isso surpreende muita gente. A partir dos 40 anos, começamos a perder massa muscular naturalmente. Depois dos 60, essa perda acelera ainda mais. E por que isso importa? Porque músculo não serve apenas para estética. Ele é um verdadeiro órgão metabólico. É ele que ajuda a controlar a glicemia, melhora a sensibilidade à insulina, protege nossos ossos, mantém nosso equilíbrio, reduz o risco de quedas, preserva nossa autonomia. Em outras palavras, enquanto muitas pessoas estão preocupadas apenas com a firmeza da pele, eu fico pensando na firmeza das pernas, porque são elas que vão permitir que você continue vivendo com liberdade. Uma cena que me entristece. Vou contar uma coisa que vejo com frequência. Às vezes, uma paciente chega feliz porque perdeu 8 quilos. Todo mundo elogiou, a roupa serviu, o rosto afinou, ela está radiante. Então, fazemos a avaliação da composição corporal. E eu percebo que ela perdeu uma quantidade importante de massa muscular. Naquele momento, eu preciso dar uma notícia que ela não esperava. Você emagreceu, mas não necessariamente envelheceu melhor, porque perder músculo não é uma boa notícia, especialmente depois dos 50 anos. É claro que emagrecer pode trazer enormes benefícios para a saúde, mas o objetivo nunca deveria ser apenas pesar menos. O objetivo é preservar aquilo que nos mantém ativos. É por isso que no consultório eu comemoro muito mais quando uma paciente ganha músculo do que quando perde 1 ou 2 quilos. O paradoxo da estética. E aqui existe um paradoxo interessante. Algumas pessoas investem milhares de reais por ano em procedimentos para estimular colágeno, mas não fazem musculação. Gastam uma fortuna tentando reduzir uma pequena flacidez no rosto, enquanto deixam o músculo do corpo inteiro diminuir lentamente. Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Muito pelo contrário, você pode fazer seus procedimentos estéticos, mas imagine o poder dessa combinação. Uma pele bem cuidada, um rosto bem tratado e um organismo metabolicamente saudável. É exatamente isso que minha dermatologista quis dizer quando falou: Ira, os procedimentos ficam melhores quando a pessoa cuida da saúde, porque o resultado não depende apenas do que ela faz na clínica, depende do terreno biológico onde aquele procedimento vai atuar. E esse terreno começa muito antes da seringa. Ela começa na alimentação, na atividade física, no sono, no controle do estresse, na preservação da massa muscular. É aí que a nutrição entra. Nós não cuidamos apenas da balança.
nós ajudamos a construir um organismo capaz de envelhecer com qualidade. Se este episódio está fazendo sentido para você, aproveite este momento para se inscrever no canal ou seguir o Nutri Isso Pode na plataforma onde você está ouvindo. Também deixe seu comentário, eu adoro saber quais assuntos vocês gostariam de ouvir por aqui. Muitas ideias de episódios nasceram justamente de perguntas dos ouvintes. E compartilhe este episódio, tenho certeza que você conhece alguém que cuida muito da aparência, mas esqueceu de cuidar da saúde. Agora vamos continuar nossa conversa. Nunca estivemos tão bonitos e tão insatisfeitos. Existe um dado que me chamou muita atenção quando fui estudar para este episódio. Uma revisão científica publicada em 2024 mostrou uma associação muito consistente entre o uso das redes sociais, a comparação da aparência e o aumento da procura por procedimentos estéticos. Isso não quer dizer que o Instagram faça alguém correr para uma clínica, mas ele influencia, sim, a forma como enxergamos nosso próprio rosto. E faz sentido. Quando eu era adolescente, eu me comparava com as atrizes das novelas. Elas apareciam 1 hora por dia. Hoje, o celular mostra centenas de rostos diariamente. Rostos iluminados, editados, filtrados, com ângulos perfeitos e o pior, muitas vezes nós sabemos que aquela imagem foi editada, mas ainda assim o cérebro compara. A régua vai subindo. Vou fazer uma pergunta. Você já reparou que depois que faz uma mudança na aparência, ela rapidamente deixa de chamar sua atenção? Acontece com quase tudo. Você compra um carro novo. No começo, acha maravilhoso. Alguns meses depois, ele vira apenas o seu carro. Com estética acontece algo parecido. Uma paciente faz botox, fica feliz. Alguns meses depois, o botox já virou o novo normal. Então ela começa a olhar para outra coisa. Agora é o pescoço, depois a mandíbula, depois a pálpebra, depois a flacidez. Não porque ela seja fútil, mas porque o cérebro humano se adapta muito mais rápido às conquistas. A psicologia chama isso de adaptação hedônica. Nós nos acostumamos com aquilo que conquistamos. Por isso, quando depositamos nossa felicidade apenas na aparência, corremos o risco de entrar numa busca sem fim. Sempre haverá mais uma ruga, mais uma mancha, mais um procedimento, mais uma comparação. O que a ciência diz sobre a autoestima? Outra descoberta interessante foi esta. Os estudos mostram que procedimentos estéticos podem sim aumentar a satisfação com a aparência. E isso é uma ótima notícia. Mas existe uma diferença enorme entre satisfação com a aparência e autoestima. A autoestima é muito maior. Ela envolve a forma como você se enxerga como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, como alguém que tem valor. E nenhum preenchimento consegue fazer isso sozinho, porque a autoestima não é aplicada com anestesia, ela é construída ao longo da vida. A melhor frase que eu vi neste ano, voltando à conversa com a minha dermatologista, ela me disse uma frase que resume muito bem este episódio. Ira, eu consigo melhorar a pele, mas eu não consigo fabricar saúde. Achei essa frase brilhante, porque é exatamente aí que nossas profissões se encontram. Ela cuida da pele, eu ajudo a cuidar do organismo que produz essa pele. Ela melhora a superfície, eu tento melhorar o terreno. E quanto melhor esse terreno estiver, melhor tende a ser o resultado de qualquer tratamento. É por isso que uma alimentação adequada, atividade física, sono e controle do estresse não competem com a dermatologia. Eles potencializam a dermatologia. As duas áreas caminham juntas e eu acredito que esse seja o futuro da medicina e da nutrição. Profissionais trabalhando juntos para cuidar da pessoa inteira, não apenas de uma parte dela. Como você quer chegar aos 80 anos? Eu quero terminar esse episódio propondo um exercício. Feche os olhos por alguns segundos. Agora imagine você aos 80 anos. O que você vê? Você presta atenção primeiro nas rugas? Ou imagina uma mulher caminhando pela praia, viajando, brincando com os netos, entrando sozinha em um avião, carregando sua própria mala,
subindo uma escada sem precisar parar, lendo um livro, dirigindo, vivendo. Percebe a diferença? Quando eu penso em envelhecimento saudável, eu não penso primeiro na pele, eu penso na autonomia, porque existe uma palavra que nós profissionais de saúde usamos muito. É ela que determina se você continua dona da sua própria vida. É ela que permite morar sozinha, viajar, cozinhar, trabalhar, brincar, abraçar. E essa capacidade não é construída aos 80 anos. Ela começa hoje, na refeição que você faz, na caminhada que você adia, na musculação que você insiste em dizer que não gosta, na noite de sono que você troca por mais uma hora no celular. Cada pequena escolha de hoje está construindo a mulher que você será daqui a 20 ou 30 anos. O que eu desejo para as minhas pacientes? Sabe qual é o meu maior sonho como nutricionista? Não é que minhas pacientes vistam um número menor de roupa. Não é que elas tenham a pele perfeita, nem que nunca mais tenham uma ruga. O meu sonho é encontrar essas mulheres daqui a 20 anos e vê-las vivendo, independentes, fortes, lúcidas, com disposição para passear, viajar, dançar, brincar com os netos, trabalhar se quiserem aproveitar a vida. Se elas fizerem botox, ótimo! Se fizerem bioestimuladores, maravilhoso! Se colocarem um bom filtro solar todos os dias, excelente! Mas eu espero que façam tudo isso sem esquecer que o maior projeto de beleza da vida delas é o próprio corpo. Porque uma pele bonita sobre um organismo adoecido nunca será sinônimo de saúde. Hoje eu gostaria que você levasse apenas uma pergunta. Quando você investe tempo e dinheiro em você, quanto desse investimento está indo para parecer mais jovem e quanto está indo para envelhecer melhor? Porque essas duas coisas podem caminhar juntas. Mas se um dia você precisar escolher, escolha sempre a saúde. Ela é o único tratamento anti-idade que realmente acompanha você por toda a vida. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se este episódio trouxe uma nova forma de olhar para o envelhecimento, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você deseja construir um envelhecimento saudável, baseado em ciência, adaptado à sua realidade, eu convido você a conhecer o meu trabalho. Acesse irasoraianutri.com.br. Lá você encontra informações sobre consultas, conteúdos exclusivos e programas de acompanhamento nutricional. Eu sou Ira Soraya, nutricionista clínica, e foi um prazer estar com você em mais um episódio do Nutri, Isso Pode. Um grande beijo e, como eu sempre digo, beijos nutridos e até o próximo episódio.